bom dia. Veja na edição desta segunda-feira, 8 de agosto. Devoção. Peregrinos viajam a Romaria para homenagear Nossa Senhora da Abadia. Trajeto feito pela rodovia tem pontos de apoio aos romeiros e polícia reforça dicas de segurança. Você vai ver ainda nesta edição do 30 Minutos. Grupo de bike organizou viagem especial ao Santuário da Antiga Água Suja no fim de semana. A gente traçou um percurso excepcional, passando aqui pelo Cruzeiro, passando na Cachoeira dos Borges. Idosos devem fazer cadastro na empresa Pássaro Branco para transporte coletivo. Ele faz a carteira, ele pode transpor a roleta 4 vezes no dia. Se ele precisar usar mais do que 4 vezes, aí nós temos as poltronas reservadas. Aposentado que vive sozinho pede ajuda para a alimentação. Arroz, batatinha, coisa balanceada, verdura não tô comprando. O seu telejornal da hora do almoço está no ar. O concurso 1844 da Mega Sena, realizado no sábado, não teve nenhuma aposta vencedora. O prêmio de R$2,5 milhões ficou acumulado. Confira os números. 3, 4, 37, 39, 48 e 50. 21 apostas acertaram 5 números e cada uma vai ganhar R$ 73.375,18. A quadra vai pagar R$ 1.037,83 para cada um dos 2.121 bilhetes certos. O sorteio extraordinário realizado nesta terça-feira pode pagar até R$ 19 milhões para quem acertar a faixa principal. O sábado foi especial para um grupo de bike de Patos de Minas. Depois de uma bênção, eles partiram em direção à Romaria. 58 romeiros movidos pela fé e pela paixão sob 2 rodas. A jornada estava apenas começando. Os apaixonados sob 2 rodas irão percorrer mais 150 quilômetros com destino à Romaria. E nossa equipe encarou a trilha, mas de carro. Para subir esse morro até o Cruzeiro não foi fácil. O companheiro da frente encontrou algumas dificuldades, mas o nosso cinegrafista superou os obstáculos. Haja coração, Vinícius! A chegada no Cruzeiro é de tirar o fôlego. A vista aqui de cima é fantástica, uma verdadeira maravilha. Teve ciclista que não deixou passar em branco a vista e pediu à nossa equipe para registrar aquele momento único. E é claro, eu também não deixei passar em branco. A ideia do percurso surgiu em 2012. Quando iniciou, a gente buscou um trajeto onde que seja o mais reto possível de Patos à Romaria e que não passasse por estradão. Por causa do estradão, aquele estradão é onde tem muito passagem de carro, tem muita poeira, muita trepidação, então é muito cansativo. E a gente que anda de mountain bike, a gente procura mais trechos onde tem estradinha vicinal, mais trilhas. Então a gente usou o Google Earth, né, que a maioria conhece, para fazer esse percurso, onde traçam uma linha reta e vem buscando esses caminhos. Parece que estamos mais próximos do céu aqui de cima do monte. O ciclista Kenzo Alvarenga participa da jornada há 4 anos. Ele conta que a experiência é incomparável. É gratificante demais. A hora que chega lá é uma sensação indescritível. Tem que fazer, quem gostar tem que se concentrar para essa meta o ano que vem, porque é fantástico, é fenomenal. Quem for, a alegria é garantida, com certeza. Kenzo não vê dificuldades pelo caminho. A força de vontade e a fé é o que move ele e os companheiros da jornada. Nosso intuito foi fugir de trânsito, fugir de poeira. Então, pelos aplicativos que hoje estão disponíveis, o Google Earth, a gente traçou um percurso excepcional, passando aqui pelo Cruzeiro, onde a gente fez esse primeiro ponto de encontro, passando na Cachoeira dos Borges e em outras cidadezinhas sem trânsito. Esse foi o nosso objetivo e acho que alcançamos isso com sucesso, graças a Deus.
Na primeira vez a gente foi mais pelo ciclismo, a fé que fez a gente chegar, porque são 180 quilômetros mesmo. E você vê hoje o tanto de gente que está aí e todo mundo acha que está satisfeito, porque realmente o objetivo foi alcançado, sem trânsito, sem poeira. E sempre tem aquele marinheiro de primeira viagem. O ciclista Lúcio Flávio Caixeta encarou a rota. Cansativo, não é uma trilha leve, né? Ela tem muito morro. Mas a gente é preparado, a gente está acostumado a fazer os mountain bikes aí de final de semana, né? Então cansa, mas tá dentro do normal, né? E foi ele quem teve a ideia de convidar o ministro da Palavra para a bênção no monte. A gente está indo visitar o santuário de Nossa Senhora da Badia. E eu achava que ficava muito solto. O pessoal vinha pedalando e sem uma palavra espiritual, né? E eu conversei com o Luciano para a gente elevar esse lado espiritual do pessoal que gosta do mountain bike. E a ideia de chamar o padre para dar uma bênção, o padre Sebastião deu uma bênção para a gente na saída, e o ministro da Palavra para falar para a gente aqui, e o pessoal ter isso em mente, que está fazendo uma romaria, né, que está andando de bicicleta e está rezando ao mesmo tempo. A parada é rápida por aqui, são mais alguns quilômetros sobre a bike pela frente. Enfrentar o tempo seco, o sol e a poeira valem a pena. Essa é a frase que os apaixonados pela bike e devotos a Nossa Senhora da Badia não cansam de falar. Fantástico, né? A gente gosta demais disso aí e sim, você perguntar para uma pessoa de mountain bike, isso é tudo para ela, tá encarando poeira, tá encarando barro, né? Tá no meio do mato aí, junto com a natureza, isso é bom demais. 11h38. No próximo bloco você confere a previsão do tempo para esta tarde na região. E ainda um movimento de romeiros a pé na rodovia. Polícia reforça dicas de segurança. Eu volto já já. A festa de Nossa Senhora da Abadia, celebrada em 15 de agosto, já movimentou as rodovias de acesso ao santuário da antiga Água Suja. O trajeto muitas vezes é feito a pé. Os devotos têm pontos de apoio ao longo da viagem e a polícia reforça as dicas de segurança. A BR-365 está ainda mais movimentada com a presença dos romeiros que começam a se deslocar em atos de fé. 15 de agosto é comemorado o dia de Nossa Senhora da Abadia. Como já é tradicional da época, muita gente decidiu fazer a peregrinação até o Santuário da Água Suja em Romaria. Muitos devotos participam todos os anos deste importante momento de oração. Já tem 18 anos que a gente está vindo, a gente vem por prazer e com devoção também. Não tem nenhuma intenção de ser feito para a gente poder vir, não. Toda Nossa Senhora dá para a gente todos os dias aquilo que a gente precisa. Vai integrar 6 anos que eu venho. É uma forma de agradecimento à Nossa Senhora da Abadia por tudo que ela tem feito por nós, por minha família. O trajeto é de 150 quilômetros entre Patos de Minas e Romaria. A caminhada é feita em até 4 dias. A fé em Nossa Senhora da Abadia é motivadora para tanta penitência. Mas eles não estão sozinhos. Durante todo o percurso, pontos de apoio oferecem alimentação e um pouco de descanso. Tem um ponto de apoio aqui já saindo de Patos, no quilômetro 440, depois em Guimarães, no Poço Beira Rio, e depois mais à frente no Poço Balanção. E quase chegando já depois do trevo de Romaria, aonde o pessoal pega no vicinal. O desafio dos peregrinos de enfrentar quilômetros de caminhada até o Santuário de Nossa Senhora da Abadia são justificados para pagar promessas ou agradecer bênçãos recebidas. Todos nós, a gente vai para agradecer, né, as graças que a gente recebeu de Nossa Senhora da Abadia. Eu estou muito feliz, né, porque era uma promessa que eu já tinha feito assim há 10 anos atrás e agora chegou o momento de eu cumprir ela. E a gente sente tanta presença de Nossa Senhora
que às vezes assim, a gente pega o morro, tá assim a subidinha, e quando vê o morro já acabou e você sente assim, você não sente aquele cansaço forte, é a fé mesmo. Neste período, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal intensificam as recomendações para quem vai trafegar na rodovia. Quando for fazer essa caminhada, transitar em fila indiana, fazer caminhada em fila indiana, andar no acostamento sentido contrário ao veículo, para ficar de frente com o veículo, usar roupa colorida, usar lanterna, para ficar visível realmente, porque rodovia é um local de trânsito intenso, os veículos vêm com velocidade superior à cidade. E não é muito comum esse trânsito de pedestre na rodovia. Sempre tem um veículo de apoio. Caso for possível ter esse veículo de apoio, que as pessoas coloquem seus pertences de mais valores, objetos que possam chamar a atenção, dentro desses veículos de apoio e realmente façam as suas peregrinações de maneira mais segura. Muita gente prefere sair em caminhada no período da noite para a romaria. Mas estes caminhantes devem ficar atentos à segurança no trajeto para uma viagem tranquila. Se for fazer esse deslocamento, tenta fazer em grupos e evitar também deslocamento no período noturno. Caso não seja possível e tenha que fazer esse deslocamento à noite, nós orientamos também que as pessoas usem vestimentas mais claras, que sejam facilmente visíveis, então até mesmo usar uma faixa coletiva, alguma identificação que os veículos que passarem pela rodovia conseguir enxergar e observar que tem um trânsito de pessoas nesses locais. E a gente está com uma equipe só para isso, só para esse fim, para a Operação Romaria, para cuidar dos romeiros, para cuidar desse deslocamento, para o pessoal ir e voltar com tranquilidade. E a gente pede qualquer necessidade, qualquer dúvida para ligar a Polícia Rodoviária Federal no telefone 191. Estamos à disposição até para acionar outros órgãos, bombeiro, ambulância, estamos sempre à disposição. Tempo e temperatura. Oferecimento. Estúdio New Color, há mais de 25 anos, revelando qualidade. A tarde deve ser quente na região, confira os detalhes. Segunda-feira de sol entre poucas nuvens em Patos de Minas. O índice ultravioleta registra 8 e é considerado muito alto. A temperatura hoje pode alcançar os 32 graus. Máxima de 29 graus em Rio Paranaíba, 31 em Lagoa Formosa e Cruzeiro da Fortaleza. Em São Gonçalo do Abaeté e Lagamar, os termômetros podem marcar 32 graus nesta tarde. Onze horas e 46 minutos. A seguir, você confere as principais ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros no fim de semana. É um instante só. Eu converso agora com o Tenente Maia, da 4ª Companhia Independente de Bombeiros de Patos de Minas. Tenente, foram registradas muitas ocorrências no fim de semana? Bom dia. Primeiramente, bom dia, né? Realmente foram registradas bastantes ocorrências nesse final de semana, principalmente ocorrências envolvendo incêndios florestais, né? Infelizmente. Então, o Corpo de Bombeiros sempre gosta de bater nessa tecla, de passar para os proprietários de fazendas que realizem seus aceiros, a fim de que o fogo não se propague para toda a extensão da propriedade. Porque o vento não ajuda nessa época, né? E o fogo vai mesmo. Essa época, no mês de agosto, realmente é um mês em que os ventos são fortes. A vegetação já perdeu bastante umidade, então a vegetação está seca. E esse é um cenário muito favorável para a propagação dos incêndios florestais. Nós tivemos 2 maiores incêndios que eu gostaria de destacar aqui nesse programa. Foram 2 incêndios que começaram, em princípio, às margens da rodovia da BR-365. Esse incêndio tomou grandes proporções, queimando aproximadamente 80 hectares de pastagem. Felizmente, o Corpo de Bombeiros conseguiu atuar de forma rápida, evitando com que esse incêndio se propagasse para a residência das pessoas ou mesmo para plantações e animais ali daquelas propriedades. Então, realmente, o Corpo de Bombeiros gosta bastante de orientar a população com relação a realizar os aceiros e a cuidar dos lotes vagos. Né? O Corpo de Bombeiros percebe nas visitas preventivas de lotes vagos que a maioria deles está tomado de mato, tomado de entulho, ou seja, situação que proporciona com que os incêndios florestais venham a se propagar. É falta de cuidado mesmo, né? Na maioria dos casos, sim.
Além dos incêndios florestais que nós tivemos registrados, que foram cerca de 20, destacando esses 2 especificamente, ocorreu um incêndio em residência também no dia 6/8, no bairro Residencial Monjolo, em que o proprietário da residência, ao tentar acender o fogão de forma inadequada, veio a propagar esse incêndio na residência, que queimou bastante itens da casa do cidadão. O Corpo de Bombeiros agiu de forma rápida, conseguindo debelar um incêndio e, além disso, conseguiu retirar parte do telhado que já ameaçava cair, a fim de que fossem evitados maiores danos ali à vítima e até mesmo à propriedade. O cidadão dono da residência teve pequenas queimaduras e foi devidamente socorrido ao Hospital Regional por uma viatura integrada do Corpo de Bombeiros e SAMU. Nessa questão, a gente deve sempre lembrar também, né, Tenente, que tem que ter o cuidado com aquela mangueirinha lá no fogão para evitar os problemas. A gente já falou isso inúmeras vezes aqui, já fizemos matéria, mas é sempre bom reforçar. Tem data de validade, né, e tem que ficar atento. É interessante falar desse ponto, que quando eu estava enfardado, deslocando para comprar até uma refeição, e uma pessoa na rua me chamou bombeiro, né? Então eu fui ver o que essa pessoa precisava e era uma padaria. Ela me mostrou, tenente, vê o gás aqui, por favor. Então eu fui lá verificar esse gás e eles estavam utilizando uma mangueira totalmente adaptada e a mangueira tinha inchado realmente. Não era específico. Não era específico. Então a orientação, eu rapidamente fechei o gás e sugeri, né, àquele proprietário que rapidamente contactasse com a sua empresa para comprar a mangueira específica, que foi testada ali pelo Inmetro, com prazo de validade e todas as especificações legais. Então, no caso, realmente ali, por pouco, poderia ter ocorrido uma ocorrência de maior gravidade e dado um maior problema ali para aquelas pessoas. Com certeza. Os incêndios florestais, a gente ainda tem outra questão, o perigo no trânsito, né? A gente já viu acontecer acidentes graves, até com vítimas fatais, devido à fumaça que muitas vezes dificulta a visão do motorista e aí o problema pode ser muito mais sério. O Corpo de Bombeiros tem uma triste lembrança que foi numa ocorrência próxima a Patrocínio, em que foi justamente esse problema. Os incêndios nas margens da rodovia fizeram com que a visão fosse totalmente bloqueada da pista. As pessoas não aguardaram essa visão retornar e decidiram por entrar naquela nuvem de fumaça. O resultado foi o envolvimento de 5 veículos acidentados, sendo 2 deles caminhões carregados com álcool anídrico e que resultou, infelizmente, na morte de 5 pessoas. A gente tem que reforçar todos esses cuidados aí. E qualquer necessidade, basta acionar o Corpo de Bombeiros, Tenente? Com certeza. Precisando do Corpo de Bombeiros, o telefone é 193. Lembrando sempre que o bombeiro é um amigo certo nas horas incertas. Até para essas orientações, né? Tá com dúvida em relação à mangueira lá? Vamos buscar essas orientações e evitar os acidentes. A prevenção, já diz o ditado que prevenir é muito melhor e mais barato do que remediar. Mais barato. E lembrando a população que no site do Corpo de Bombeiros, no www.bombeiros.mg.gov.br, existem todas essas dicas de segurança, tanto para o período chuvoso, como para o período de estiagem, questão de gás, fogos de artifício. Então a população tem ali um canal fácil, né, de consultar todas essas dicas e evitar qualquer sabores. Ok, Tenente, obrigado pelas informações, uma boa semana. O Corpo de Bombeiros agradece a oportunidade mais uma vez e tenham todos uma boa semana. Muito obrigada. E depois do intervalo, idosos devem fazer cadastro na empresa Pássaro Branco para o transporte coletivo. Aposentado que vive sozinho pede ajuda para a alimentação. Os idosos que utilizam o transporte coletivo urbano de Patos de Minas devem procurar a empresa Pássaro Branco para um cadastramento especial. O novo cartão vai permitir que o usuário passe pela catraca e tenha mais conforto e segurança. Pessoas acima de 65 anos já podem providenciar seu cartão de acesso ao transporte público na Pássaro Branco. A iniciativa de se criar esse cadastro foi uma forma de dar mais segurança aos idosos que ficavam por muitas vezes apertados e em pé dentro dos ônibus.
O que a gente não quer, e para a segurança do próprio idoso e do serviço do transporte coletivo que a gente presta para a população, é que a gente não quer mais os idosos ali em pé, atentando contra a própria saúde deles, né? Então, os idosos ali na frente só poderão ficar assentados. O cartão dá direito a 4 viagens por dia no ônibus e, caso seja necessário, o idoso pode continuar utilizando o transporte público, mas sem passar pela roleta. Não há um período limite para fazer o cadastro do idoso na empresa de transporte público. A qualquer momento, pode ser realizado na Secretaria da Pássaro Branco. Estamos cadastrando normalmente, então não precisa ter essa pressa de vir todo mundo para fazer o cadastro. Não tem um boato aí que se não fizesse dentro de 30 dias, a empresa estaria cobrando depois. Não, é um direito assegurado pelo Estatuto do Idoso, né? O idoso ele tem direito, com uma carteira de identidade, a estar utilizando gratuitamente o transporte coletivo, né? O que está ficando é que ele faz a carteira, ele pode transpor a roleta 4 vezes no dia. Se ele precisar usar mais do que 4 vezes, aí nós temos as poltronas reservadas, ou seja, mas não tem limite, né, para o idoso estar usando o transporte coletivo. Tá? É uma opção a mais de estar transpondo a roleta. Quanto à linha que será disponibilizada para os moradores das casas do Quebec, tudo já foi providenciado e a empresa está aguardando a liberação da prefeitura para iniciar a rota. Nós teremos atendimento sim ao Quebec, tão logo entregue às casas, né? Nós já estamos preparados, as escalas já estão prontas, né? Nós teremos um atendimento aí com a própria rota que atende a região. Um aposentado que vive sozinho pede ajuda da população. As dificuldades financeiras já afetam inclusive a alimentação. A despensa está vazia. O aposentado Vicente Silvério, de 63 anos, tem passado por momentos difíceis. O salário que ele recebe não está sendo suficiente para pagar as despesas mensais e os gastos com a saúde. Sou trabalhador, não trabalho porque os médicos falaram que eu não posso trabalhar mais lá em Belo Horizonte. Então, estou nessa situação. Se eu estou pedindo, é porque eu preciso, necessito. Eu não tenho casa, já fiz inscrição, nunca sai. Com a geladeira e armários praticamente vazios, ele conta que já chegou a passar fome. O único alimento que ele tinha em casa era um simples cafezinho. E eu ainda tenho um pouquinho de café ali, faço um cafezinho, um arrozinho, que sempre eu dou um jeito que às vezes sobra um pouquinho, e eu comprei, mas já não tem nada. Como diz o ditado, a verdadeira felicidade está nas coisas simples da vida. Prova disso é que, ao ser perguntado sobre o que ele mais tem vontade de comer ou beber, a resposta veio rápido: um copo de leite quente. Um leite quente é muito bom. Tem muito tempo que eu não estou tomando, não. Porque não tem condição. Né? A falta de uma alimentação adequada tem afetado sua saúde. Segundo ele, os médicos até já chamaram sua atenção, pedindo que ele se alimentasse melhor. Arroz, batatinha, coisa balanceada, verdura não estou comprando. Está demais. Eu sinto dor. A gente tem que aguentar as coisas sem... Não tem ninguém que cuida de mim, então eu vivo aí assim. Ele pede a ajuda da população. Quem puder contribuir com a doação de alimentos, pode procurá-lo na Rua dos Jacarandás, número 182, bairro Morada do Sol. E por hoje é só. Outras informações você confere ainda a partir das 19 horas no NTV News. Obrigada pela companhia. Fique agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Vivi. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certinho? Graças a Deus. Sem nenhum problema? Não. Passou bem o fim de semana? Passei. Você sabe que é o que eu estimo, né? Ah, que coisa boa. Saber que você passou bem, que tá tudo Nós certo. todos, viu? Que tá tudo certo com você. Tá tudo em Escapou ordem. com vida. Demais. Né? Ixi. Porque hoje a gente tem que perguntar, escuta, vai escapando, hein? Estamos tá escapando. tranquilo. O negócio não dá brincadeira, não, né? Tranquilo, graças Começando a Deus. o período eleitoral aí, agora nós não Exatamente. podemos falar mais nada. Então. Né? Você faz favor, fique caladinha, porque agora é o apagão da comunicação na polícia. Eu sou danado com isso, né? Sou danado com isso, mas fazer o quê, né? É a lei. E se é lei, eu sempre falo aqui, a gente tem que ser legalista, né? E todos nós somos legalistas. Porque se a lei não está boa, tem que mudar a lei. Mas enquanto ela estiver aí, tem que obedecer à lei.
não é isso? Exatamente. Então nós obedecemos a lei, mesmo reclamando do apagão, mesmo achando que está tudo errado. Mesmo querendo falar um monte de Mesmo coisa. querendo falar um monte de coisa. Eu acho que esse momento era o momento da gente, como profissional, dar uma contribuição muito grande para a democracia nesse país. Né? Mas somos tolhidos porque eles acham que a gente pode beneficiar um ou outro, ou sei lá. É só dar fazer a lei do princípio, fazer vigorar o princípio da isonomia, que é constitucional, né? Sim, todo mundo tem o mesmo espaço, todo mundo tem o direito de falar sobre as mesmas coisas. Acho que era só isso e deixar o povo ficar sabendo e participar de um debate saudável e sadio. Mas, isso ajuda muito. Mas infelizmente não é assim, né? Então vamos tocando o nosso jipinho aqui, vamos embora com o nosso carrinho pequenininho, né? Exatamente. Acho que daqui uns dias nós vamos andar de trole, mas tá tudo bem. Vamos tocando. Vivi, boa semana para você. Muito obrigada para você também. Tá? Um abraço e até amanhã. Até lá, Amanhã você tá aí, né? Tô, todo dia. Semana inteira. Tô. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todo dia. Muito bem. Você Parabéns para também, você. Eu também. Então tá. Agora, semana que vem, tem já feriado, tá né? vendo? Pode ser, né? Não é isso? Então tá bom. Um abraço para você, Vivi. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Frederico, meu garoto, agora somos nós. Chega o rei. Vamos lá.